Luz vermelha. Qual é o seu jogo, pistoleiro mascarado? Aí tá. Não tem jogo nenhum. O que você quer da vida? Da vida eu não quero nada. Antigamente eu queria ser grande. Grande pra quê? Grande, sei lá pra quê. Queria ser famoso, ser o bacana por bem e por mal. Queria saber como é que a fotografia acabou entrando na sua vida. Eu sempre tive uma coisa, não com a fotografia diretamente, porque na minha casa não tinha, meu pai nunca teve uma máquina fotográfica. Eu fui ter a primeira câmera já com 17, 18 anos, um amigo meu tinha uma câmera, uma Yashica, e ele não usava. Aí eu olhei a câmera e pedi. Mas eu sempre tive muito interesse em observar as coisas, eu sempre fui muito observador. Eu ficava, desde criança, por exemplo, eu ficava olhando horas uma formiga andando. E quando eu descobri que a fotografia retinha, né, o tempo, né, quer dizer, se eu fosse querer observar alguma coisa, se eu fotografasse aquela coisa, eu ia poder observar aquilo por muito mais tempo e a hora que eu quisesse, eu comecei a me interessar por fotografia. Aí eu fiz amizade com um amigo, um grande fotógrafo, Cláudio Kubrusli, e ele me deu os fundamentos. Aí eu comecei a fotografar na base do acerto e erro, né? Uma coisa bem empírica mesmo. E comecei a experimentar. Certo. Né? E o cinema, né? Você que fez a fotografia do Bandido da Luz Vermelha, né? Que é um clássico da cinema marginal. Eu e o Peter Overbeck, porque eu era um garoto, um moleque, tinha 20 anos. Então eu comecei fazendo filme, eu e o Rogério, eu fotografando, fazendo câmera, o Rogério dirigindo, o Paulo Vilaça, o motorista da van e um assistente de câmera. E quando o filme entrou numa fase de internas, noturnas e tal, nós chamamos o Peter Overbeck, que era um diretor de fotografia, um alemão muito bom. Aprendi muito com ele, aprendi muito com todos os diretores de fotografia com quem eu trabalhei no início da minha carreira. Eu fui fotógrafo de cena do Bebel, o Garota Propaganda, que é o primeiro filme do Maurício Capovilla. E o diretor de fotografia era o Valdemar Lima, que já tinha feito Deus e o Diabo, que era um filme, era um ícone do cinema brasileiro. E eu aprendi muito com ele, uma pessoa muito generosa. Eu até hoje sou amigo dele, tenho contato com ele e aprendi muito. Aprendi muito olhando também, né? A fotografia você aprende muito vendo a pessoa, o outro trabalhar. E eu tenho muita curiosidade, eu sempre li muito. Eu, durante uma grande parte da minha infância e adolescência, eu morei dentro da biblioteca do meu pai. Então eu vivia cercado de livros. Qual seria a importância do diretor de fotografia dentro de um filme? E ele seria uma espécie de cientista, né, dentro dessa equipe, já que você, inclusive, começou falando sobre a questão da observação, né, sobre o objeto. O diretor de fotografia é uma espécie de demiurgo, né? Ele liga dois mundos, né? Ele liga o Olimpo com a Terra, no sentido de que um roteiro é uma série de construções, de sentenças, né, de ideias escritas que vão ser transformadas em imagens e movimento. Dentro da equipe, a pessoa que detém o conhecimento técnico para fazer essa operação, quer dizer, transformar aquelas frases, aquelas sentenças, aqueles parágrafos em imagens, é o diretor de fotografia. O que faz com que o diretor de fotografia, todos são assim, seja muito apaixonado pelo trabalho, é que cada filme é um novo desafio que você começa do zero. Eu procuro entender a estrutura, né, a história, a época em que se passa, os personagens, como é que eles se relacionam. E a partir desse entendimento é que você vai construindo aos poucos essa imagem, né, vendo referências, às vezes até com referências negativas, né, você vê alguma coisa para saber que não é aquilo, né. Qual a importância da luz e da visão dentro desse processo? A luz é tudo, né? A luz é o veículo, não só para o cinema. A realidade se apresenta para os humanos, para nós, ao nível da luz, né? A visão é o sentido mais importante, né? Então, a luz é o mensageiro, né? As imagens, se você não tem luz, não tem imagem, né? E o fascinante é que qualquer lugar que você vá, você nunca tenha ido, certo? Você vai se defrontar com uma situação de luz peculiar,
sui generis que só existe lá, né? Porque é uma mistura de latitude e longitude, né? Como o Sol passa no horizonte, com a atmosfera, se tem mais umidade no ar, se tem mais poeira em suspensão, entendeu? Então não tem dois lugares no mundo e não tem 2 dias nesse lugar que a luz seja exatamente igual. Você falou que a visão seria o sentido mais importante, mas a visão também é enganadora, né? Por que a visão é o sentido mais importante e o que mais facilmente engana. A visão humana, a visão dos mamíferos, vamos dizer assim, ela envolve um paradoxo, né? A gente percebe um mundo que é tridimensional, né? Tudo tem 3 dimensões, né? Largura, profundidade, altura. A gente enxerga, captura esse mundo tridimensional numa retina que é plana, é um plano curvo, né? O fundo do olho é uma coisa assim, né? Plano curvo. Então só isso, o fato de você estar capturando imagens tridimensionais numa superfície bidimensional, já gera uma série de ilusões de óptica, né? De falsas percepções enorme. E fora isso, você tem coisas incríveis. Se você nunca viu alguma coisa, certo? Você tem dificuldade de entender o que você está vendo, porque ver é um processo dialético. Vem a informação, né, pela luz, entra na retina, essa informação é levada até o córtex visual, que é a região do cérebro que processa a informação. E se você não tem na sua memória, na sua experiência anterior, alguma coisa semelhante àquilo que você está vendo, você não sabe descrever e você vê mal, porque você tem que ter repertório. Eu sempre digo, quem lida com imagem tem que aprender imagem, tem que ir a museu, tem que ir à exposição, né? Tem que andar, passear, andar na rua. Você não pode achar que você já vi tudo. Você só declara que já viu tudo quando você fecha os olhos pela última vez e bota a tampa do caixão. Aí acabou o seu aprendizado da visão. Enquanto você estiver de olho aberto, você está aprendendo, você está vendo coisas que você nunca viu. Hoje você também se dedica à cinematografia digital, né? Você acha que a película vai ser uma peça de museu? Olha, o tempo do verbo aí é que pode até ser mudado, porque né? A notícia que eu tive outro dia, na semana passada, saiu na internet uma matéria que todos os grandes fabricantes de câmera cinematográfica pararam de fabricar as câmeras. A câmera, o suporte, né, ele não é o principal, é o suporte, né? O nome está falando isso, é o suporte. Quer dizer, se você é um cinematógrafo, é uma pessoa que pensa em imagens em movimento, cria imagens em movimento, se você vai fazer em digital, se você vai fazer em fotoquímico, né, não tem muita importância. Então eu estou com a minha câmera aqui, ela está aqui dentro do meu bolso, da calça, né? Se acontecer qualquer coisa interessante aqui, eu posso capturar aquilo ali, né? Então o suporte nunca é o mais importante. Logicamente, cada filme tem exigências de qualidade, né? E exigências específicas que você precisa ter uma determinada câmera, né? Para ter a qualidade que você precisa para contar aquela história, né? E é chato quando, por limitações econômicas, por exemplo, você tem que fazer um filme com uma técnica inferior àquela que o filme pede. Entre não fazer o filme, porque você só tem aquele equipamento, e fazer o filme com aquele equipamento, você vai adaptar, né, algumas coisas da sua criação para que a sua criação caiba naquele formato, caiba naquele equipamento que você tem. O suporte não é o mais importante, mas Não. Eu queria saber qual a importância da imagem para a sociedade. Cada vez mais, né, a realidade é permeada, invadida por uma quantidade gigantesca de imagens. É uma ilusão pensar que você vai pegar uma imagem que tenha uma densidade de informação estética, visual, e vai conseguir pegar tudo aquilo olhando aqui, olha, já vi e tal. Não é assim, né? Você não vai pegar um Rembrandt e olhar en passant no museu, né? Você vai parar e vai olhar, porque, afinal de contas, é um grande artista, ele conseguiu sintetizar, entendeu? Todo um universo de ideias, de sensações, de vivências naquela obra. Então você não pode, levianamente, passar por aquilo, olhar e falar, já vi o Rembrandt, tá legal, tchau, né?
Agora, como tem muita coisa, você está exposto a uma torrente de imagens muito grande todo dia, né? Você precisa realmente ter um sentido, né? Uma perspicácia para perceber aquilo ali é interessante. E eu gosto de ensinar porque ensinar me força a aprender. Eu estudei na escola pública. Essa coisa de ter recebido grátis também me anima a passar para frente. O conhecimento não é de ninguém. O conhecimento é um patrimônio da humanidade. Hoje tem um interesse muito grande, né? O digital, entre outras coisas, popularizou muito a linguagem audiovisual, né? Então tem uma busca aí. Eu gosto muito de conversar, de ver os filmes, de debater, né, para entender, porque lógico, eu sou de uma outra geração, né? Eu tenho uma necessidade de uma certa qualidade na imagem, né? Mas eu reconheço que às vezes tem uma ideia que é tão boa que até a cinematografia pode não ser tão apurada que a ideia não se perde, né? A ideia se mantém. Valeu, obrigada. Tchau, eu que agradeço. A gente tem que... Que horas são? Tá na hora.